paz do Senhor Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus, Ele se move por ela, se revela pela sua palavra. E Jesus mandou que pregasse o Evangelho a toda criatura. Criatura, a Bíblia fala que não entra no céu, só entra no céu filho. Portanto, quando o homem não nasce da água do Espírito, ainda é de Deus conhecido como criatura. Portanto, o homem tem que nascer da água do Espírito, falou Jesus. Senão não vai entrar no céu, porque o necessário é que nasça da água do Espírito. E todo aquele que é nascido da água do Espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo da promessa que Jesus falou quando ainda estava aqui conosco, quando ainda estava aqui na terra, caminhando entre os pecadores, caminhando entre os religiosos, caminhando entre as multidões que os cercavam e aglomeravam-se diante a Jesus Cristo. E ele falou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus, o apóstolo Paulo fala, não é comida nem bebida. Mas Jesus falou também que o reino dos céus, ele é tomado à força. Todo aquele que quer entrar no reino de Deus, ele vai ter que nesta vida perder tudo. Tudo vai ter que deixar para trás, por amor a Cristo, por amor à salvação, que tão em Cristo só é. Aquele que quiser viver com Cristo Jesus, ele vai ter que ser voluntário para a obra de Cristo, não é para a obra dos homens, porque as obras dos homens, eles requerem muito do ser humano, eles requerem muito da pessoa, mas Cristo, o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Ele oferece a vida eterna, quanto os homens estão oferecendo a vida terrena, material. Cristo Jesus, o que as Escrituras apresentam, ele oferece a vida eterna, e é de graça, não é com prata, e nem com vinho, nem com ouro, que se compra a vida eterna. Nem os dons de Deus, falou o apóstolo Pedro, não se compra com dinheiro, mas muitos estão tentando comprar o reino de Deus com a aparência do mundo. Muitos estão tentando comprar o reino de Deus com dinheiro, com prata, com ouro, ou com vestimentas, com tudo que possui, tentando que vai conseguir comprar o reino de Deus, a salvação eterna. Jesus falou em Mateus 10:8, de graça vocês receberam e de graça dai. Estamos aqui pregando o Evangelho, não cobramos para pregar de ninguém, nós não estamos aqui fazendo apresentação, nem circo, gospel, nós estamos aqui para defender o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi com alto preço que Ele comprou-nos para o seu reino, para a sua glória. Foi com alto preço que Ele veio e padeceu, se humilhou, foi humilhado, foi cuspido, desprezado, foi escarnecido por muitos, mas mesmo assim, Ele não olhou para a situação daqueles que estavam lhe ofendendo. Ele via a necessidade de um povo que verdadeiramente em seu coração temia ao Deus vivo, ao Senhor dos exércitos, ao Deus dos nossos antepassados, ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ao Deus que diz respeito, fez uma promessa para o seu servo Abraão, que mais tarde cumpriria no seu Filho amado Jesus Cristo. Essa promessa é viva e eficaz, essa promessa ela é permanente. Todo aquele que crê nessa promessa não verá morte, mas passou da morte para a vida. Não verá condenação, porque já foi resgatado da condenação, mas verá a vida eterna em Cristo Jesus. Então somente no nome dele há esperança para aqueles que esperam a sua vinda. O apóstolo Paulo falou, as coisas que para trás de mim ficam, eu não faço caso delas mais, porque o que fica para trás, nós não devemos nem sequer lembrar das coisas passadas. Nós não podemos sentir saudade do mundo antigo que nós vivíamos, do Egito antigo, das coisas que nós comíamos, das coisas que nós bebíamos e das coisas que nós levávamos nesta vida. Nós temos que entender uma coisa, segundo a Bíblia Sagrada, que se nós morremos no batismo da cruz com Jesus, nós já estamos mortos para este mundo. Esta vida não mais nos interessa, mas interessa para nós, ou todo aquele que invoca o nome do Senhor e deseja e almeja morar no céu, a vida eterna. Aleluia! Essa vida eterna não é com dinheiro que se compra, mas é com arrependimento. Quando o homem dobra seus joelhos ante a face de Jesus, a Bíblia diz em Mateus 6:6, entra em teu quarto, fecha a porta, ora o teu Deus que em oculto te vê e em público te recompensarás. Então nós devemos fazer oração, súplicas
dirigir a nossa devoção a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, como fala no livro de Hebreus. Foi Ele que foi o resgate da nossa propiciação, foi Ele que foi o sacrifício santo, o sacrifício verdadeiro, o sacrifício sem mácula, sem ruga e sem mancha, o único, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, falou João Batista. Quando ele ergueu os olhos e viu à sua frente Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio e fez a sua parte. Ele veio chamar o homem pecador para o arrependimento. Ele não vai chamar ninguém que vive aqui na terra, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, seja na Ásia, seja na Espanha, aonde quer que for, aonde quer que seja. Ele não chamou ninguém para viver uma vida na conformalidade. Ele não chamou ninguém para viver uma vida pensando que não vai ter outra vida após esta vida. Muitos pensam que somente esta vida, depois que morrer, tudo acabou. Morreu o flamenguista e coloca a bandeira em cima do caixão, descansa em paz. Não é essa a realidade da Bíblia. A Bíblia Sagrada diz: maldito é o ídolo e aquele que adora o ídolo. Maldito é todo aquele que constrói os seus impérios nesta vida, porque nosso tesouro não deve ser ajuntado nesta terra. O nosso tesouro tem que ser ajuntado lá no reino dos céus. O nosso tesouro, nós estamos amontoando sobre nossas cabeças brasas vivas do Senhor Jesus Cristo. Quando um pecador se arrepende, no céu há festa, a tremenda festa pelos anjos de Deus, por uma só alma que se arrepende, em todo meio, em todo canto, em todo lugar, em todo estado, em todo país. Sempre há um que está esperando ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falar o coração. Por isso que o Evangelho tem que ser proclamado em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. O reino de Deus tem que ser pregado em testemunho a toda criatura. Paulo, ele fala lá no livro de Colossenses, dizendo que o Evangelho que ele pregou, que ele recebeu do Senhor o ministério, ele pregou em todos os lugares. Ele pregou para todo mundo. Todos que estão debaixo dos céus ouviram a mensagem da pregação do apóstolo Paulo. Mas acontece que o apóstolo Paulo não está mais vivo para pregar essa palavra que nós estamos pregando aqui agora. O apóstolo Paulo já está descansando para que naquele grande dia o justo juízo entregará nas mãos deles a coroa da vida eterna, a recompensa de todo crente que creu que verdadeiramente Cristo era o Filho de Deus. Aquele Nazareno que muitos diziam: pode vir alguma coisa boa lá da Judeia, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré. O mundo olhava para Jesus segundo a aparência. As pessoas olhavam para Jesus julgando a aparência de Jesus. E a Bíblia diz no profeta Isaías que ele não tinha formosura e nem aparência de belezura. Mas muitos estão fitando Jesus. A Igreja Católica desenhou um Jesus muito lindo. Não é esse Jesus que as Escrituras apresentam. O Jesus que as Escrituras apresentam, ele era muito machucado de beleza, não tinha beleza nenhuma. Pelo contrário, como diz aí afora as religiões, esse Jesus que estão pregando aí é um Jesus que agrada aos homens, que agrada o homem pecador que vive no pecado, que agrada o homem que está vivendo no pecado. O Jesus que muitos estão pregando aí, você tem que tomar muito cuidado. A conformalidade que eles estão. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, lá no último versículo, dizendo que não só são dignos de mortes aqueles que tais coisas praticam, como aqueles que consentem também. Se você consente que seu pastor está pregando no adultério e você faz de parte dessa religião podre, você também é digno de morte. Você será jogado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Jesus falou em Lucas 15, aliás Mateus 15, que se um cego guiar outros cegos, os dois cairão no mesmo buraco. Se o seu pastor vive no adultério e você consente com o adultério dele, com o erro dele, você é digno de morte. Ele não prega contra isso porque ele vive em pecado. Aquele que vive em prostituição, aleluia, fazendo sexo fora do casamento, também é digno de morte. Aleluia. Os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Quem quer viver nessa situação, que viva. Aparentemente é uma vida boa, é uma vida que
te traz muita alegria momentaneamente, é uma vida que te traz uma alegria aparentemente boa, mas ela é enganosa, ela é muito astuta, porque isso tudo está envolvido com a aparência do mal, e a Bíblia manda nós fugir da aparência do mal, a Bíblia manda nós correr do mal, porque aqueles que querem ser temente a Deus, eles viverão aqui, mas na obediência desta palavra, e não viverão mais para si, mas Cristo viverá nele, e ele para Cristo. Então Jesus, ele fala, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, quem é injusto, faça-se injustiça ainda, quem está sujo, suje-se mais ainda. Sabe o que é isso que o apóstolo João falou, lá no livro das Revelações? Quem está em pecado, continua no pecado, porque o pecado é bom, aparentemente, mas vai te dar um alto consequência daquilo que você praticou em vida, vai te dar uma consequência terrível, e a recompensa, lago de fogo e enxofre, segunda morte. O profeta Daniel falou no seu livro, dizendo que muitos que dormem do pó da terra, alguns ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para os desprezo e vergonha eterna. Nem todos herdarão o reino de Deus, porque nem todos é filho de Deus. Só é filho de Deus quem nasceu da água e do Espírito, e tornou-se uma nova criatura. Aí é filho por adoção a Cristo Jesus. Mas quem vive segundo a carne, ele vai colher prostituição, fornicação, adultério, avareza, idolatrias, maldizentes, falsos testemunhos. Só vão plantar coisas que não agradam ao Espírito, andam segundo a aparência deste mundo, mas não querem andar segundo o conceito de Deus. O conceito de Deus, aquilo que Deus oferece é vida, é paz, é gozo, longanimidade, benignidade, temperança, paz e fé. O que Jesus oferece para o homem que quer viver em retidão aos seus caminhos, ele vai viver aqui na terra, mas vai desfrutar de todas essas beatitudes que Jesus proporciona àqueles que verdadeiramente querem temer o seu nome. Jó temia a Deus, Jó era íntegro aos olhos de Deus, Jó se desviava do mal, da aparência do mal. Jó, quando via uma situação pecaminosa, ele passava 3 quadras daquela situação para não se corromper. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 está escrito: as más conversações corrompem os bons costumes. Então tome cuidado com o que você está andando, tome cuidado com o que você está ouvindo. O que se mais apresenta entre as religiões, ou entre o mundo que está proporcionado ao diabo, que está sempre direcionado ao diabo, a sua doutrina, sempre é erros, heresias, contradições, estão deturbando a palavra verdadeira do Evangelho. Mas como Deus falou para Elias, e Deus não se escarnece, Deus não se engana, quando Ele tem os seus aqui na terra, que procurem retidão, ainda que o mundo vos aborreça, ainda que o mundo vos injuriam, ainda que os seus próprios familiares não compreendam, mas ele tem a sua fé voltada para a cruz de Cristo, voltado para o sacrifício de Cristo. A sua fé não se aniquila às coisas que são desta vida. A fé dele está sempre na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo, porque Jesus veio para nos circuncidar com ele na cruz. Ele veio para nos trazer a reconciliação que nós perdeu com Deus devido ao pecado que entrou no mundo por causa de um homem. E quando Jesus fala a sua palavra, ele zela pela essa palavra. Nós não a compreendemos a Deus se nós olhar carnalmente. Nós não conseguimos compreender as Escrituras se nós olhar com os olhos carnais. Mas a palavra de Deus é inspirada por Deus. Portanto, o homem só passa a ter entendimento dessa palavra depois que ele recebe o selo da redenção, o Espírito Santo de Deus, que vos ensinará, que vos guiará em toda a verdade. A esse Espírito que Jesus fala em Mateus, aliás em João 16, em João 14, que o mundo não vê, que o mundo não pode receber e que o mundo não tem. O Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre toda a carne, mas nem todos dá legalidade para que possa ser uso nas mãos desse Deus, que tudo faz, que tudo fez, pelo seu próprio poder e pela sua própria palavra. Jesus é a palavra,
São três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo de Deus. Não existe quarta pessoa no céu, não existe quinta pessoa no céu, não existe mais pessoas que vão fazer nada por você lá no céu. Existe somente um, e ele está assentado no trono branco, e o outro está à destra do Deus Todo-Poderoso. E esse que está à destra, no juízo final, ele vai se assentar para julgar todos os homens, todos aqueles que já morreram sem Cristo e morreram com Cristo, receberão aqueles receberão dele o galardão, e os outros receberão o desprezo e a vergonha eterna, quando Jesus pronunciar a última palavra, que os homens pecadores terão que ouvir. Hoje você tem a oportunidade de ouvir: se endireita, inclinai os vossos caminhos ao Senhor, aplanai o caminho diante de Deus, inclinai os seus ouvidos para a verdade do nosso Deus. Hoje você tem essa oportunidade de colocar sua vida diante de Deus, consertada, como Deus quer, como Deus deseja e como é aprazível aos olhos de Deus. Hoje você tem essa oportunidade, mas depois que morrer, nós não podemos fazer nada por você. Jesus não poderá mais fazer nada por você. Deus não poderá fazer mais nada por você. Apenas será o decreto que ele estabeleceu, segundo a sua própria palavra. Hebreus 9:27. Cabe ao homem morrer uma só vez, depois segue o seu juízo final, a condenação do inferno. As pessoas pensam que vai escapar dela só de frequentar a igreja. As pessoas pensam que frequentar a igreja, depois que sai da igreja, vai para o motel, depois que sai da igreja, vai trair a esposa, depois que sai da igreja, vai beber cachaça, depois que sai da igreja, vai assistir futebol, pensando que frequentou a igreja vai livrar a alma dele do inferno. Não existe purgatório na Bíblia, não existe encarnação na Bíblia, não existe doutrinas semelhantes a essas na Bíblia Sagrada. Existe a única palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais poderosa e mais poderosa do que a espada de dois gumes, e ela é apta para discernir o coração do homem e as intenções que o coração do homem tem. Só a palavra de Deus tem esse poder de desvendar, de trazer à tona o que está em trevas. Jesus mesmo falou que nada que está em oculto permanecerá em oculto. A palavra o julgará, é a palavra que julga o homem. Mas eu te afirmo, pela palavra de nosso Deus, que em muitas igrejas, o que mais estão pregando é heresias, estão corrompendo aquilo que Deus deixou como decreto, e a sua palavra não cai por terra, mas sempre há um. O apóstolo Paulo fala na sua carta lá aos Coríntios, na primeira carta, dizendo que é necessário que haja heresias, para que os sinceros se manifestam, a Deus, mas não será recebido com honras e nem com glórias, será despojado, será expulso, porque se manifestou a sinceridade de Deus no homem que procurou ser sincero ao Senhor. Aconteceu isso comigo, e eu dou testemunho para que aqueles que ouçam, tanto os que estão aqui, como aqueles que ouvirão esta mensagem ainda. Fazíamos parte de uma igreja que estava pregando heresias, e até hoje prega heresias, porque não se libertou desse pecado terrível que se chama heresias. Anda em sal grosso, coloca sal no meio do salão da igreja e passa em cima. Isso, eles estão dizendo mais ou menos assim, que o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, o sangue de Cristo não é suficiente para poder fazer com que aquela pessoa se arrependa ou purifique os pecados dela. Tem que andar em sal grosso, tem que fazer campanha, tem que fazer tudo isso que eles estão oferecendo, mandamentos e preceitos de homens, doutrinas diabólicas e satânicas. Não é necessário fazer esses escândalos, não é necessário fazer essas feitiçarias que estão fazendo dentro das igrejas evangélicas, principalmente os evangélicos. Somente crê no nome de Jesus será salvo. Você pode ler o livro de Atos, você não vai encontrar Pedro, nem Paulo, nem Estevão, nem nenhum outro dos apóstolos dando curso de teologia para o homem entender o que é o poder de Deus, porque não é em palavras, não é em sabedoria humana que se conhece o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo de Deus, mas é no executar
da fé e da obra, porque a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, é assim aquele que também que não tem obras e está sem a fé. Então, tome cuidado quando você está escutando uma mensagem que não fala de Cristo, que não exalta Cristo, que não glorifica Cristo, mas está glorificando o homem. Batem palma para os homens e recebe com vanglórias e glórias e mais glórias, ovacionias os homens desta vida. Pedro falou que a glória de todo homem é como a erva e como a flor da erva que caiu e secou, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você não vê como esses artistas gospels estão fazendo muito sucesso? São cantores, são pregadores, dizendo ser de Cristo, mas Paulo fala lá em Filipenses 3,18, são inimigos da cruz de Cristo, são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo fala chorando. Glória a Deus. Você acha que nós estamos aqui brincando de pregar evangelho? Nós estamos pregando para te avisar, para que você não seja corrompido por esses falsos pastores, mercenários da fé, que estão usando a palavra de Deus para roubar o povo de Deus, para deturbar o povo de Deus e para colocar o povo de Deus e transformar 2 vezes mais filhos do diabo. Eles percorrem o mundo inteiro, falou Jesus lá em Mateus 23, para fazer um só prosélito, e depois que fazem, transformam 2 vezes mais filhos do diabo, com suas doutrinas satânicas, diabólicas, com seus preceitos, doutrinas de homens. Não estão pregando mais a lei de Deus, a justiça de Deus, o estatuto de Deus e o juízo de Deus. Estão pregando Deus é amor. Estão pregando Jesus te ama. Estão pregando Jesus vai te abençoar. Estão pregando Jesus vai abrir as portas. Estão pregando Jesus e vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo. E por que não prega o que Jesus pregou? Eu vim chamar o pecador ao arrependimento. Eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. Por que não prega que o machado já está posto à raiz e será cortado, será jogado, queimado como a palha? Por que não prega isso na igreja? Porque não enche igreja, vai esvaziar as igrejas, porque só pregam as coisas materiais, só pregam o reino terreno. Paulo fala aqui em Colossenses 3, e versículo 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E no versículo 2 ele diz, pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são de baixo. Crente em Cristo Jesus, ele só pensa no céu, porque nós somos forasteiros em uma terra distante. A nossa pátria não é essa pátria aqui Brasil. Nós defendemos é a pátria nova, a Jerusalém, que descerá do céu ataviada, como uma noiva se atavia para o seu noivo. É assim que é o crente em Cristo Jesus. Mas tome cuidado com as heresias que você tem ouvido por aí afora. Tome cuidado. Você tem uma Bíblia na sua casa, você não precisa nem necessita que ninguém vos ensine. O Espírito Santo de Deus vos ensinará. Basta haver dedicação, basta haver determinação da parte daquele que está interessado. Porque eu nunca precisei para me vangloriar, mas é para dar testemunho de que esse Espírito que Jesus falou, que vos ensinaria em toda a verdade, ele é fiel e verdadeiro, e ele está conosco todos os dias. Jesus falou em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e ele é fiel, e cumpre a sua palavra. Todos os dias, quando eu chegava no meu serviço cansado, eu não me envergonho de falar, dobrava os meus joelhos na minha casa, e pedia ao Senhor sempre para me ensinar. Nunca dependi de homem nenhum para que me ensinasse essa verdade. Glória porque a Deus. se dependesse do homem, ele ia corromper, ia fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça, ia acabar corrompendo o sentimento sincero que eu tinha com Deus. Por isso que o que Jesus falou, eu procurei com zelo obedecer nessa conduta do Evangelho, que não é de vontade própria de homens, mas foi do Espírito Santo de Deus que falou inspirado a homens santos que falaram cheio de Deus. O apóstolo Pedro, a Bíblia diz lá em Atos, que até sua sombra havia um som de Deus. Os mortos, os coxos, aqueles aleijados e os endemoniados, só de encostar na sombra do apóstolo Pedro, eram curados. Os espíritos malignos eram expulsos. Sabe por quê, irmãos? Eles andavam na temencia com Deus, andavam em temente a palavra de Deus, e viviam todos os dias, diz a palavra de Deus lá em Atos, em súplicas e orações, em temente a Deus e a sua palavra, obedecendo a isso aqui. Porque se nós procurar obedecer a palavra, irmãos, nós não cuidamos que homem nenhum nos ensine.
porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, fala melhor dentro de nós. É esse Espírito Consolador que Jesus falou que o mundo não conhece, não vê e não pode receber. Porque o mundo, ele só vê o espírito do erro, o espírito da prostituição, o espírito da vanglória, o espírito do adultério, o espírito da prostituição. Esse sim, o mundo consegue enxergar. Mas o Espírito de Deus, que convence o homem ao arrependimento, o mundo não consegue ver. Que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falou do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe desse século, Satanás, e os seus 30 anjos, 30% de anjos que foram lançados lá do inferno, estão condenados. É um terço de anjos. 30% é uma estimativa próxima daquilo que nós, nos nossos cálculos, chegamos aproximados. Mas não é uma certeza. E a Bíblia disse que é uma certeza, um terço de anjos que foram lançados porque desobedeceram a palavra de Deus, o decreto de Deus. O profeta Moisés falou que Deus que dá vida e é Deus que mata. É Deus que faz viver e é Deus que faz morrer. Por isso que você vê mortes e mais mortes. É para que se cumpra toda a justiça do meu Pai. Jesus falou. Então não se escandalize com os escândalos que vocês têm ouvido e têm escutado aí agora, nos noticiários, na internet, ou quando você conversa com alguém, você ouve alguém falar no rádio, as notícias acontecerem. Agora há pouco, um escândalo no meio evangélico. O pastor que foi morto pelos seus próprios entes queridos. O pastor que dizia que pregava esse Jesus que nós estamos pregando. Mas ninguém, irmãos, que prega essa palavra é iludido por essa palavra e nem desenganado por ela. Jesus falou assim: aquele que confia em meu nome não será confundido e nem enganado. Tudo Deus permite para que o que está em oculto venha ao conhecimento de todos. Por isso que você vê os escândalos acontecerem. Pastor se suicida porque não está firmado na verdade, na rocha eternal. Jesus falou que todo homem que edifica a sua casa sobre areia, vem a água forte do riacho, vem a tempestade, e combateram contra aquela casa, e grande foi a sua queda. Mas o homem que edifica a sua casa na rocha, pode vir a tempestade, pode vir as muitas águas fortes, mas ele não vai ser abalado, porque a rocha nossa é Cristo. A rocha é Cristo. A areia é aquilo que o homem baseia no seu entendimento, nas suas questões e nos seus conhecimentos, e coloca como força. O profeta Jeremias falou assim: maldita o homem que faz do seu braço a sua força. Maldita o homem que confia no homem. Então, eles estão edificando as suas casas, nos seus conhecimentos, nos seus preceitos, nas suas doutrinas, mas não quer colocar Jesus como alvo centro da adoração. Não querem colocar Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. Por isso que você vê notícias e mais notícias de escândalos. Mas você está sendo avisado mais uma vez. Jesus já está nas portas. A Bíblia diz que Ele está à porta. Ele já está nas portas. Sabe o que significa? Breve Ele vai aparecer nos céus. Esse mesmo céu que hoje está chorando por ouvir sempre as heresias, por sempre ouvir escândalos, por sempre estar ouvindo aquilo que é contra a palavra de Deus. Esse céu que foi dado a testemunho a todos que estão aqui na terra, ele vai um dia desaparecer da presença de Jesus, e ele vai se desaparecer, mas vai comparecer lá. O apóstolo Pedro falou: o ímpio e o pecador, não se achou lugar para eles. O ímpio e o pecador, aqueles que vivem impiamente uma vida ímpia, que não querem saber dessa palavra, ouve essa palavra, mas não quer colocar em prática, não tem desejo por Deus, porque vive as suas vidas dissolutamente nesta vida, só pensando e cuidando que esta vida é a melhor vida que tem. Mas a Bíblia fala que há uma vida após esta vida. É lá que nós vamos saber os frutos que nós plantamos nesta vida, que nós vamos ter o resultado na eternidade. Lá que nós vamos ver quem aqui nesta vida foi pobre com Deus, mas rico na fé, ou aquele que tinha dinheiro diante de Deus e diante dos homens, que o mundo pensava que era aquele que estava sendo abençoado por Deus. Tinha casa, tinha carro, tinha tudo. Eu conheço
muitos moradores de rua que são cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Não tem casa, não tem nem sequer família, mas estão cheios da plenitude e a virtude do Espírito Santo de Deus, porque Deus não quer aquele soberbo para fazer habitação